Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. De cara, de imediato, na largada, o Grêmio está preparando o Maicon para jogar as finais da Copa do Brasil. O Grêmio entende que o seu time, que o seu meio-campo com o Maicon, ele muda de patamar. Ele adquire um outro status se tiver o Maicon começando o jogo. O Grêmio internamente pensa que o Maicon, pela liderança que ele exerce, pelo papel que ele impõe, pelo status que ele tem perante o grupo e também pela facilidade que ele tem em grandes jogos conseguir tomar conta do meio de campo, interferir até em arbitragem se for o caso, entende que o Maicon é fundamental para jogar como titular nas finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, sabe-se lá em qual data, porque o Palmeiras não sabe se vai jogar em fevereiro ou em março, porque tem que ver se vai ser campeão da Libertadores ou não, se vai jogar o Mundial ou não. Bom, aí tem alguns poréns nessa questão do Maicon, eu quero te explicar nesse vídeo. Vou pedir, enquanto isso, para que você se inscreva no canal aqui embaixo, clique em inscrever-se, ative o sininho de notificações, isso é bastante importante, porque aí você vai ser avisado sempre que um novo vídeo entrar aqui no canal. E o like, né? Aquele joinha desde já, porque é bastante importante. Algumas pendências do Maicon, tá? A primeira delas envolve, acreditem, o Jeromel. Primeiro, o Grêmio entende que não tendo o Jeromel na final da Copa do Brasil, e se os jogos forem em fevereiro, o Jeromel realmente não vai conseguir jogar, o Grêmio fica também sem Maicon e perde a questão da liderança, que é uma questão importante. Mas nem é esse o principal foco. O principal foco é a questão tática. Quando não joga o Maicon, sabidamente, o Grêmio ganha, digamos assim, um volume maior, pelo menos uma tentativa maior em termos de intensidade de marcação. O Grêmio não tem um grande marcador no seu meio-campo, mas sem o Maicon o time fica mais móvel, é mais capaz de voltar para marcar. Isso eu acho que é inegável. A preocupação do Grêmio é o seguinte: jogando o Maicon, a zaga obrigatoriamente fica mais exposta, porque o Maicon não tem aquela mesma condição de ir e voltar como tem o Matheus Henrique, ao menos em tese, né? O Darley e por aí vai. Só que quando o Maicon joga e a zaga fica exposta, a zaga sendo Jeromel e Kahneman, ela se porta de um jeito. Quando um dos dois não joga e tem que entrar em geral o Rodrigues, mas se for o caso um Paulo Miranda, eventualmente um David Braz, a zaga do Grêmio passa a ter imensas dificuldades. Porque perde em entrosamento, porque perde em capacidade de antecipação, porque perde em poder de desarme, porque perde em bola aérea, perde muito. Então ter o Maicon representa quase que obrigatoriamente jogar com uma defesa exposta. E o Grêmio já não vai ter o Jeromel. Isso é algo que causa uma certa interrogação nos bastidores do Grêmio. Como chegar a essa final? Tendo o Maicon, que para o Grêmio é fundamental na leitura interna, e não tendo o Jeromel. Como o Renato vai montar esse quebra-cabeça? Alguns números do Maicon para você entender a gravidade da questão física do Maicon, que ele mesmo já disse, admitiu publicamente inclusive, que quer jogar, mas não consegue. Ele falou algumas vezes sobre isso, depois especialmente do empate contra o Palmeiras, se eu não estou enganado, aquele jogo de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Maicon tem na temporada 2020 33 jogos ao todo, tá? Aí pegando o geral. O que chama atenção é o seguinte: o Maicon foi titular do Grêmio poucas vezes. E dessas poucas vezes, mais precisamente 19 no ano, sabe quantas vezes o Maicon não precisou ser substituído? Apenas em 5. E pasmem, foram os 5 primeiros jogos do Grêmio na temporada. Isso é importante. Os 5 primeiros jogos do Grêmio. O último jogo em que o Maicon atuou 90 minutos com a camisa do Grêmio vai completar um ano. Foi em 9 de fevereiro de 2020, uma derrota que o Grêmio teve para o Aimoré no Campeonato Gaúcho. De lá para cá, em todos os jogos que o Maicon participou, ou ele começou e foi substituído, ou ele entrou com bola rolando e entrou no segundo tempo. O Maicon não consegue jogar 90 minutos desde 9 de fevereiro de 2020. Isso, evidentemente, causa muita preocupação. Se nós tirarmos dessa conta o Campeonato Gaúcho, ficarmos só com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o Maicon tem nessa temporada
14 jogos como titular do Grêmio, 14 jogos iniciando a partida, e ele foi substituído em todos, absolutamente todos. Em alguns ele jogou 45 minutos, saiu no intervalo, em outros ele jogou 50, em outros 60, em geral não chega a 70 minutos. O Maicon, quando começa o jogo, em geral, ele é sacado com 15, no máximo 20 minutos do segundo tempo. Isso preocupa o Grêmio, porque o Grêmio entende que o Maicon é uma peça fundamental desse time. A preparação do Grêmio, o projeto do Grêmio, a ideia do Grêmio, o plano do Grêmio para ter o Maicon na final da Copa do Brasil envolve ele jogar a reta final do Campeonato Brasileiro em doses, digamos assim, homeopáticas. Você não vai ver o Maicon o tempo inteiro em campo. Primeiro, porque ele não aguenta. Segundo, porque nem o Grêmio tem esse interesse. O Grêmio quer preservar o máximo possível o Maicon para que ele jogue a maior quantidade de minutos possível na final da Copa do Brasil, que é o grande objetivo do Grêmio ao final dessa temporada. Tá certo? Inscreva-se no canal, fica o convite mais uma vez, ative o sininho de notificações e deixe o like no vídeo desde já, porque ajuda bastante. Valeu!